Oi pessoal, espero que todos estejam bem. O nosso papo hoje vai ser implantes. Implantes espirituais, implantes extraterrestres. Todos nós sabemos que existem humanos encarnados que são bons, né, que vivem na luz, e outros que ainda estão ali nas sombras, que ainda estão dormindo. Nós também sabemos que existem espíritos de luz e espíritos que não têm uma consciência tão elevada assim, que ainda estão em processo de aprendizado, digamos assim, né? Evolução. Mas também existem seres, irmãos mais velhos, seres extraterrestres de luz, e existe o que ainda não estão na luz. Existem implantes que servem, existem os implantes positivos e os negativos, tá? Maior parte das vezes eles podem ser físicos, podem ser energéticos ou plasmáticos, de plasma. Existe até um chip, mas isso é raríssimo, que ele é feito de um material, ele parece uma cartilagem assim, é um chip ósseo que vai dentro da medula do osso, mas isso é raríssimo, acho que só teve 2 casos no mundo inteiro. Mas vamos para os mais comuns primeiro, né? Vocês sabem o que são chakras, né? Eu vou fazer um vídeo aqui para vocês de chakras, explicando direitinho o que são chakras, como funciona. Mas nós temos os nossos 7 chakras principais, né? O... Os irmãos negativos, eles usam um chip energético ou plasmático que é muito semelhante a um prendedor de roupas. Então, quando eles querem prejudicar uma pessoa, o que eles fazem? Eles colocam esse chip, esse implante aqui e fecham o chakra da pessoa. O que acontece? A energia, as energias elas têm que funcionar como se fosse uma respiração, né? Entra energia nova e sai energia velha. Tem que estar sempre em circulação. E o nariz das energias são os chakras. Então, quando eles fecham um dos chakras, o que está dentro não sai, o que está fora não entra. Fica aquela energia presa. O que acontece? Dá desarmonia. Quando desarmonia, vamos supor que vamos desarmonizar o laríngico, automaticamente ele desarmoniza os dois que estão mais próximos, o cardíaco e o frontal. Quando é o cardíaco, é o laríngico e o plexo solar. Então, automaticamente ele já vai desregulando a energia da pessoa, ela fica desarmônica, os pensamentos ficam em desarmonia, as sensações ficam em desarmonia, o sono, a alimentação e a vida da pessoa começa a embolar, 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 embolar. É assim que funciona dentro do mundo espiritual. Quando é um chip plasmado, um chip energético, é relativamente simples remover. Porque quando é um chip de energia, é só a gente dissolver aquela energia. Pode ser feito dentro de uma mesa radiônica, pode ser feito dentro de um centro espírita com passe, né, de um preto velho, de um caboclo, de uma entidade, né, de umbanda, um irmão de luz que se manifeste dentro de um centro espírita kardecista. Isso para eles é relativamente fácil, dissolver uma energia para que o chakra possa voltar a funcionar normal, harmonizando, você já está harmonizando os outros também, né? A pessoa fica com a energia baixa, fica muito cansada, geralmente dá insônia. A pessoa geralmente já acorda cansada e não sabe por quê. Por causa dessa desarmonização energética. A pessoa não consegue se recarregar durante o sono para acordar bem. Por quê? Porque está tudo fechado. Começa a fechar um, começa a fechar todos. Quando é um chip físico, eu estou falando primeiro da parte negativa, tá? Depois eu falo da parte positiva. Quando é um chip físico, aí já é um pouco mais complicado. Porque geralmente só é removido através de cirurgia, né? Muita gente removeu o chip físico, porque as mídias não falam, né? Mas eu conheço muita gente que já removeu o chip físico. Os chips físicos, eles já são para sugar a energia da pessoa.
a pessoa tem a sua vida normal, no dia a dia, e aquele chip aquele implante ele vai removendo, ele vai acumulando energia e serve para alimentar o lado negativo. Tem sempre um espírito que se alimenta. Por isso que existem obsessores sexuais que se alimentam da energia do sexo, obsessores de drogas que se alimentam das drogas, da bebida alcoólica, dessa área mais pesada. Existem obsessores que se alimentam de poder, que são os poderosos, né? O ego das pessoas. Então, eles se alimentam daquela energia negativa, né? Então, produzindo isso, inveja, orgulho, ciúme, vaidade, raiva, você está alimentando seres negativos, que estão próximos a vocês e vocês nem sabem. E às vezes até manipulando vocês para que vocês façam as coisas da forma com que ele quer que seja, mas nem saibam. Então eu peço para vocês, prestem bastante atenção na forma que vocês estão pensando, na forma com que vocês estão agindo, porque de repente vocês estão sendo intuídos a seguirem um caminho que na verdade vocês nem querem. Estão indo assim, deixa a vida me levar, né? Aí vocês vão indo, e acabam para um caminho errado. Isso tudo auxiliado por esses implantes que tiram o teu equilíbrio. Quando eles colocam um implante, como o meu, eu já mostrei aqui na minha radiografia, no vídeo que eu fiz no meu primeiro contato, ele serve para regular a minha energia. Eu nunca fico muito eufórico, nem muito para baixo. Eu estou sempre mais ou menos regulado, porque ele regula, né? Ele serve como localizador e qualquer nave que eles estejam, eles sabem onde eu estou. Ele serve como facilitador de comunicação. Eles às vezes falam dentro da minha cabeça, eu escuto no pensamento, eu escuto no ouvido. Eles servem também para, quando eles são colocados nas mãos, eles servem para o médium de cura, para auxiliar a parte de cura, quando ele está lá fazendo a parte de cura. Existem chips energéticos e físicos da Confederação que são colocados no útero das mulheres para que essas novas crianças cristais que estão nascendo, eles chegam com uma vibração muito alta. A partir do momento que aquele feto começou, houve a inseminação, né? Começou a ser gerado aquele feto, energeticamente ele já está ligado àquele espírito que veio encarnar naquele feto, naquele corpinho, né? Com aquele espírito com uma vibração muito alta, está sujeito a ele fazer mal à mãe, porque uma vibração muito alta e a vibração da mãe um pouco mais baixa, está sujeito a dar alguns problemas. O que eles fazem? Eles implantam implantes, chips físicos nos úteros para regular a energia do espírito para não fazer mal à mãe. Muito legal isso, né? Muito legal. Então, meus irmãos, se vocês estão sentindo qualquer um desses sintomas, procure uma casa espírita. Tá? Vamos buscar melhorar sempre. Esses sintomas são comuns. Esses chips, esses plasmados, esses energéticos, é comum. De cada 10 pessoas que eu atendo, mais ou menos 5 estão chipadas. Estão lá com um implantezinho energético para prejudicar a pessoa. Tá? E a cada 20, uma ou duas tem um positivo. Então é mais raro o positivo do que o negativo. E isso é um instrumento que eles usam para atrapalhar a evolução, o despertar espiritual das pessoas. Vamos ficar de olho nisso aí. Tem uma coisa muito importante também, que até o irmão Xande me lembrou. Os irmãos que têm chips e removem, né, os chips positivos, tá? Alguns que têm chips e removem cirurgicamente, eles nunca mais nessa encarnação vão ter contato de novo. Então aquilo ali tem um propósito. Então é importante a gente saber se aquilo ali é para o bem, se é para o mal, se aquele chip é negativo, se aquilo é uma coisa divina. Como é que a gente vê isso? Pela parte de energia. A gente pode ver isso na mesa radiônica, pode ver isso na apometria, pode ver isso dentro da radiestesia. Tá? Aí a gente tem como ver, como medir a vibração daquele chip para saber se ele é um positivo ou negativo, se está te atrapalhando ou não. Então, se vocês estão sentindo qualquer um desses sintomas que eu relatei,
busque uma casa espírita para a gente poder ver se é positivo, se não é, e se não for, para a gente poder remover, para que a vida de vocês fluam, para que a espiritualidade de vocês fluam. É isso que a gente está querendo agora, é isso que a gente está precisando na transição planetária, evoluir mentalmente. Vamos discutir uma única coisa simples aqui. O que é um implante? Tá? Então, um implante, ele é uma tecnologia avançada, né? Muito avançada, que é colocada no ser humano. Com um objetivo específico, tá? Bom, só que presta atenção, é uma tecnologia, isso é muito importante vocês entenderem. Bilhões de anos à frente de tudo o que conhecemos. Ou seja, então não existe nada aqui na Terra que possa ser comparado a essa tecnologia. Já começa por aí. Eu fui apresentado ao objeto de implante extraterrestre meio que por acidente. Conheci um investigador chamado Daryl Sims, que investigava esse tipo de fenômeno há vários anos. Mas sou um cético consumado devido à minha formação científica. Sua relutância inicial foi superada pelas descobertas inexplicáveis levadas ao seu conhecimento. Daryl Sims foi contatado por uma mulher cujo caso mais tarde a ligaria a Sims e sua causa. Pat Connelly apresentou-me algumas informações e no decurso da discussão eu disse, bem, o que pode me convencer de que você passou por essa experiência que alega ter tido? Ela respondeu, tenho alguns raios X. Esses raios X contêm 2 objetos não identificados no dedão do pé direito. Mais estranho ainda, ele não provocava dor alguma na mulher. Não fosse por uma visita ao hospital por outras causas, ela desconheceria completamente a sua existência. Ela me mostrou alguns raios X de pés com alguns objetos interessantes neles. Olhei para as radiografias e não fiquei impressionado. Depois ela me deu o seu relatório médico que afirma que esses objetos eram algum tipo de grampo cirúrgico ou que foram instalados devido a uma cirurgia anterior. O problema é que não há histórico de cirurgia anterior. Eu disse, bem, você pode provar isso? E ele disse, bom, acontece que todos os registros médicos estão aqui. Se você quiser estudá-los com calma, será um prazer levá-los até você. E eu disse, bom, façamos o seguinte, traga a paciente para a Califórnia e eu farei a cirurgia de graça. Antes da cirurgia, o Dr. Lear recebeu um chamado de Sims, que, baseado na sua experiência com casos anteriores, previu o resultado da cirurgia. Em primeiro lugar, você não vai encontrar nenhum tipo de resposta inflamatória, nem aguda, nem crônica. Eu disse, em segundo lugar, você vai encontrar células nervosas e do tipo errado em muitas delas. Para o Dr. Lear, a cirurgia era a rotineira remoção de um corpo estranho. Com mais de 30 anos de experiência, ele esperava que essa cirurgia fosse corriqueira. Ele examinou a área e não encontrou nenhum local de entrada visível. Durante a primeira meia hora, o médico sondou diligentemente, procurando por objetos irreais, e foi surpreendido por uma reação inesperada. De repente, toquei em algo que fez a paciente reagir violentamente. Seu pé se mexeu violentamente para fora da mesa. Ela saiu da anestesia.
Com anestésico suficiente para adormecer a sua perna toda, sua reação traiu a existência de terminações nervosas. Neste caso, próprios septores encontrados apenas na superfície dos dedos das mãos e dos pés. Por que o tecido envolvendo esse objeto estaria carregado com células nervosas nas profundezas de um dedo, bem perto do osso? Elas não teriam função alguma. De um lado do dedo, removemos um objeto em forma de T que estava envolvido por uma membrana muito escura, cinza, densa e brilhante. Numa extremidade, o objeto era arredondado como uma bala, talvez para penetrar na pele. A extremidade oposta tinha o formato de uma farpa ou anzol de pesca, permitindo que se estabilizasse no tecido mole sem se mover. Mas este era apenas o início dos eventos peculiares reservados para o Dr. Lehr. Concordando em realizar cirurgias similares, a equipe cirúrgica descobriu um objeto idêntico na mão de um paciente do sexo masculino. No ano seguinte, eles realizariam mais cirurgias, cada uma rendendo um implante de origem inexplicável. Cada um desses objetos estava ligado a um feixe de nervos que estavam fora do lugar. Os tecidos circundantes não mostravam nenhum sinal de reação a esses corpos estranhos. Então, não encontrar nenhuma evidência de qualquer reação inflamatória é muito peculiar. Que técnica foi utilizada para inserir esses objetos na carne sem causar uma reação e deixar o seu hospedeiro completamente alheio? Bilhões de anos à frente de tudo o que conhecemos. Entretanto, análises realizadas por laboratórios de classe mundial pouco fizeram para determinar a origem dos objetos. Apenas um dos blocos de construção elementais pôde ser identificado como metal extraterrestre, previamente encontrado em meteoritos. A significância desses objetos para o mundo médico é algo que ainda está para ser visto. Adequadamente reproduzida, essa tecnologia pode evitar a rejeição nos transplantes de órgãos. As implicações para o prolongamento da vida humana podem ser imensuráveis, mas existem preocupações mais imediatas. De onde vêm esses objetos? São acasos benéficos ou servem a outro propósito? Existem algumas teorias populares. Uma é que pode ser um dispositivo para acompanhar o indivíduo à distância. Uma outra teoria, que eu realmente acho mais provável, é de que sejam dispositivos para a monitoração de determinadas funções corporais, como fazemos com os astronautas. Ou eles também podem servir para monitorar funções bioquímicas ou genéticas, ou talvez até para monitorar os níveis de poluição dentro do corpo. Mas Daryl Sims tem suas próprias ideias sobre extraterrestres e esses implantes. No meu ponto de vista, eles mentem e mentem consistentemente. Não dizem a verdade a essas pessoas, não dizem a elas de onde vêm. Eles não dizem muito a elas, escondem coisas nos corpos das pessoas há 41 anos e nem deixam uma cicatriz. Algumas das coisas que estão ocorrendo estão sendo mantidas escondidas do povo americano pelo governo, inicialmente provavelmente por um bom motivo, mas não mais. Nem sei se eles estão aqui para nos ajudar ou para consertar o planeta, ou seja o que for. Eu suspeito que para coisas diferentes disso. Se esses visitantes estão aqui para nos ajudar ou atrapalhar, não se sabe. Embora sua existência seja quase inegável. Bem, todo esse incidente virtualmente mudou toda a minha vida. Como pude ser tão egoísta a ponto de pensar que somos as únicas criaturas vivas na vastidão do universo? Um abraço a todos, meus irmãos.